Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Amados, eu quero agradecer a você que sempre compartilha minhas mensagens, sempre assiste o vídeo até o final, sempre comenta e já se inscreveu nesse canal. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, para te dizer obrigado pelo ar que respiramos, pela vida. Muito obrigado pelo teu amor e cuidado para conosco. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos, por todo o teu desprendimento em cuidar de cada um de nós. Aliás, é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos: por que te interessas tanto por nós? Por que te preocupas tanto conosco? Como diz o salmista no Salmo 38, dá-nos um tempo, Senhor, para que possamos respirar. Era um grito de desespero do próprio Davi, porque a sua vida não estava bem, ele se sentia até oprimido por suas culpas. O Salmo chega a dizer que enquanto ele guardou o pecado em seu coração, a sua mente se sentia oprimida pela culpa. E muitas vezes, ó Pai, também nós nos sentimos assim, então queremos fugir da Tua presença, queremos que o Senhor se afaste de nós, para que possamos viver um pouco esse pecado acariciado. Mas obrigado, Senhor, porque o Teu amor infinito e incondicional não permite que o Senhor se afaste de nós, porque o Senhor mesmo prometeu que estaria conosco sempre. Obrigado porque Teu amor é atrativo, é cativante. Obrigado, meu Deus, porque não entendemos todas as nuances desse amor, mas queremos que o Senhor continue nos amando e continue cuidando de cada um de nós. Não sei o que levou essa pessoa que está vendo essa mensagem a essa situação. Não sei qual é o deserto, qual é a tempestade, qual é o inverno que está castigando esse teu filho, essa tua filha. Mas, Senhor, permita que ela perceba a tua presença, perceba o teu cuidado, a tua direção na vida dela. E nesse momento, ó Pai, queremos falar contigo, queremos também ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque em cada um de nós. Dá-nos a tua bênção nesse dia, dá-nos a tua proteção e o teu cuidado, a tua direção. Nós te agradecemos, meu Deus, nós te pedimos tudo, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, vamos voltar para Gênesis 21, porque existe uma lição muito grande aqui para a gente. Nós vamos ler 2 versículos aí, o versículo 17 e o versículo 21. Vamos analisar um pouquinho a vida de Ismael.
Versículo 17 diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino de onde está. Verso 20. E Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Como eu disse ontem, nós temos aqui uma grande lição para todos nós. E o título dessa mensagem é O Poder do Perdão. Vamos analisar as circunstâncias do nascimento de Ismael. Pense comigo, capítulo 16, se você quiser analisar depois. A gente já falou bastante do capítulo 16 na mensagem de Agar 1, 2, 3 e 4. Meu querido, Ismael é fruto de um relacionamento impróprio, é fruto de um planejamento desastroso, cheio de falhas, sem a aprovação de Deus. Agora, o pior momento da vida de Ismael, além dessa situação toda, ele nasce dentro de um contexto de escravidão, porque Ismael não é só filho de Abraão, ele é escravo na casa de Abraão. Ele é filho de Abraão, mas ele não é filho, ele é escravo. A situação começa bem aí. Quando a Bíblia diz que Agar é tratada como escrava, como serva, ela não é tratada como esposa, apesar de ter casado com Abraão. Quando Sara deu a Agar como esposa de Abraão, isso é um casamento legal no Oriente Médio. Lógico que Deus jamais aprovaria a poligamia. Uma das motivações de Deus de separar Abraão da sua família era justamente levá-lo a viver a monogamia. Se você ler Gênesis 22, você vai observar que a família de Abraão era toda polígama. Os pais, os parentes, os irmãos de Abraão, todos tinham mais de uma esposa. Então Deus queria evitar tudo isso. Então Ismael nasce num contexto completamente distorcido do plano de Deus. Então esse menino, ele tem tudo para não ter qualquer contato ou relacionamento com Deus. Mas o que nós encontramos em Gênesis 21? Nós encontramos um menino orando. Deus ouviu a voz do menino. Isso nos diz muita coisa. Você pode imaginar um adolescente aí, 17 anos, e durante 17 anos ele sofre o insulto, ele sofre a rejeição, o abandono do próprio pai, da própria senhora, da sua mãe, de Sara. No capítulo 21, nós encontramos Ismael demonstrando essa insatisfação, essa tristeza. Versículo 9, Sara vê Isaac caçoando o Ismael caçoando de Isaac. Eu não diria que ele estava fazendo uma maldade com Isaac, mas Abraão fez um grande banquete quando Isaac completou 3 anos.
E eu acho interessante que quando Ismael nasceu não teve festa, não teve nada disso. Então veja que o contexto social da vida de Ismael é tudo avesso. É tudo impróprio, é tudo inadequado. Então esse menino, ele poderia ter todos os motivos aí que você possa imaginar para ser um menino revoltado. Aliás, hoje nós estamos vivendo uma geração de crianças e adolescentes e jovens que vive exatamente isso. Apresenta-se na sociedade para um contexto em que tudo é motivo de revolta. Estamos testemunhando a pior geração de todos os tempos de crianças e adolescentes. Uma geração que tem tudo, mas que vem de famílias completamente desestruturadas. Como eu disse na mensagem de ontem, 50% dos lares hoje vive essa triste realidade do divórcio. Crianças que nascem sem um planejamento. No caso aqui, houve um planejamento para o nascimento de Ismael, um planejamento equivocado, é verdade, um planejamento que não estava nada relacionado à vontade de Deus. Mas quantas crianças hoje nascem simplesmente fruto de relacionamentos fragmentados, não amadurecidos, não planejados? Eu diria, meu querido, que 50% das crianças que nascem hoje, dia a dia, não foram planejadas. Então elas começam a ser rejeitadas a partir da concepção. Quantas crianças nascem apesar das tentativas de aborto, que é um crime? Se eu falei ontem que o divórcio jamais foi planejado por Deus, Mateus capítulo 6, Jesus Cristo deixou isso muito claro, que Deus nunca planejou o divórcio. E só existe uma razão para o divórcio, que é o adultério. E quando eu digo isso, eu tenho que justificar para você. Só existe uma razão para o novo casamento. Porque separar-se, até lá na Bíblia, Paulo vai dizer, Coríntios capítulo 7, que a pessoa que quer viver uma vida cristã e ela se sente, digamos assim, atrapalhada ou incomodada por causa do seu relacionamento, por causa do seu cônjuge, ela se sente assim, incomodada porque ela não consegue viver esse relacionamento com Deus de forma adequada, ele diz, separe-se. Agora, ele diz lá, não case de novo. A questão dos divórcios consensual, por infidelidade ou por incompatibilidade, normalmente a gente vê a pessoa partir rapidamente para um novo relacionamento. O erro está aí. Você está vivendo um relacionamento abusivo? Deus diz, Paulo diz, separe-se. Agora, não busque um novo casamento. Essa é a questão. E nós, como cristãos, nós temos que ser sinceros. Porque Deus, ele não quer que você viva uma religião de peso, uma religião de fardos. De que adianta você ficar casado, casada, se você não é feliz? E que Deus chamou você para ser feliz. João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Deus quer que você viva uma vida plenamente feliz. Agora, não adianta você viver esse fardo
esse casamento desajustado, desinteressado e desinteressante, porque você vai passar isso para todos à sua volta. Toda a sua família vai sofrer por causa da sua infelicidade, principalmente as crianças. Nós temos hoje uma geração de crianças que vive realmente os abusos de relacionamentos malfadados. Além disso, nós temos uma geração de crianças mimadas que não conhece o valor e a importância da palavra não. Hoje nós somos capazes de pegar um celular e colocar na mão de uma criança de 1 ano de idade para que ela pare de chorar. Nós somos capazes de comprar presentes e dar comidas até na hora inadequada para uma criança ficar feliz. Então Ismael tinha tudo para realmente se revoltar e não tem nada a ver com esses mimos, porque ele está sendo tratado como escravo. Mas o interessante é que nós não encontramos um pingo de revolta na vida de Ismael. Observe o verso 20. E Deus estava com o rapaz. Quando a gente aprende a se relacionar com Deus, e a gente vai encontrar isso na vida de Daniel. Assista a minha série Daniel. Eu tenho uma série chamada Daniel, 28 temas, se eu não estou enganado, 28 temas. Meu querido, é extraordinário o poder da resiliência na vida desses rapazes. José, Daniel, Ismael. Essa expressão diz tudo. E Deus estava com o rapaz, que cresceu no deserto. Essa expressão cresceu aqui não tem que ver com estatura, não tem que ver com amadurecimento da idade. Não, tem que ver com um crescimento emocional, espiritual e social. Eu tenho que me adaptar à minha realidade. Isso é resiliência, meu querido. É você aproveitar todas as chances que você tem, todas as oportunidades que você tem para crescimento espiritual, emocional, social e travar relacionamentos saudáveis. Se a gente observar, diz o texto que ele morou no deserto de Parã. E no capítulo 22, 21 de Gênesis, no final do capítulo 21 de Gênesis, finalzinho mesmo do capítulo 21 de Gênesis, nós vamos ver aí que Abraão foi morar onde? Veja aí, meu querido. Verso 31 diz assim: por isso chamou-se aquele lugar Berseba, porque ali juraram ambos e fizeram aliança. E Abraão plantou tamargueiras em Berseba e ali invocou o nome do Deus eterno. O deserto de Berseba tem um altar erigido por Abraão. Em Berseba, Agar invoca a Deus, tem um diálogo com Deus. Em Berseba, Deus tem um encontro com um jovem que ora. Ele ora não só perdoando as injustiças sofridas, ele ora pedindo misericórdia a Deus por ele e pela sua mãe. Em Berseba nós encontramos um jovem que é capaz de não olhar para trás
é capaz de esquecer o passado e olhar para frente. E aí diz que ele cresceu no deserto. Essa expressão cresceu no deserto, ele se torna um jovem amadurecido no deserto. Ele se torna um jovem que transforma a realidade para o seu próprio bem. Essa expressão cresceu no deserto é um jovem que é capaz de ver no deserto uma oportunidade de ser feliz, de tomar suas próprias decisões, de seguir seus próprios caminhos. Ele é capaz de, no deserto, mudar a história da sua vida e a história da vida da sua mãe. Isso é Ismael. Isso é o poder do perdão, meu querido. Só quando você entender isso, você vai ser um cristão plenamente feliz. Porque não importa quem machucou você, não importa o que fizeram com você. Você pode ver isso em qualquer livro de psicologia. Não importa a tua origem. Não importa as tuas feridas. A H vai ser sempre chamada de serva, é verdade. Toda vez que você vê a história de Davi, ou principalmente a história de Salomão, vai ter lá uma notinha. Salomão, filho da mulher que foi mulher de Urias. Fruto de um adultério, fruto de um relacionamento impróprio. Não importa o teu passado, não importa. Ah, teus pais não planejaram você, você foi fruto de um estupro, você foi fruto de um aborto mal sucedido, você foi fruto de uma história trágica, de um relacionamento abusivo, que terminou em divórcio, não importa. A história de Ismael mostra que a gente pode ter um final feliz. O teu passado não importa para Deus. De onde você vem, H? Para onde você vai? O importante, meu querido, é o que você faz depois da queda. O que você faz depois do deserto. O que você faz depois da tempestade. O que você faz depois do inverno. Ismael testemunha com seus 17 anos, ele testemunha o fim de um relacionamento de quantos anos? Vamos colocar pelo menos 18 anos aí de casamento de Agar com Abraão. E não só isso, ele testemunha a sua mãe saindo desse relacionamento completamente vazia. Vazia em todos os sentidos, não é só sem uma estrutura social para sobreviver. Ela anda errante no deserto, meu querido. Essa expressão andar errante é sem ter para onde ir. É sem ter o que fazer. E o próprio versículo 17, aí, versículo 14 do capítulo 21, mostra isso. Ela andou errante pelo deserto. A água acabou, o pão acabou, não tem mais o que fazer. É sentar e esperar a morte. A viúva de Sarepta disse para Elias, eu tenho só 2 cavacos aqui, um pouco de farinha numa botija e um pouco de azeite na vasilha. Vou fazer um pequeno pão para mim, para o meu filho, e depois vamos sentar e esperar a morte. Porque não tem mais o que fazer. Isso é a expressão andou errante. Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. Não vejo solução diante de mim. E nesse momento nós encontramos essa expressão. E Deus ouviu a voz do menino
daí onde está. Em vez de lamentar, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de criticar, em vez de se revoltar, Ismael se ajoelha. Quando tudo parecia dar errado, ele se ajoelha. Quando tudo parecia incerto, ele se ajoelha. Quando ele não vê solução, quando ele não vê o final do caminho, ele se ajoelha. Isso é resiliência. E agora Deus dá a ordem. Levante-se, Agar, e levante o menino, porque eu vou fazer de vocês um grande povo, uma grande nação. Isso é resultado de alguém que está andando com Deus. Isso é fruto da comunhão diária com Deus. O deserto de Berseba, que vai ser o lar de Abraão, inclusive, mais tarde, é o lugar em que Ismael começa a transformar sua história, começa a transformar sua vida e a vida da sua mãe. Veja aí, ó. Ele habitou no deserto de Parã e se tornou flecheiro. E ali a sua mãe busca uma esposa para ele. E aqui nós temos uma outra lição que poderíamos gastar aqui bastante tempo analisando, né? Ismael não foi só obediente a Deus, consagrado, dedicado a Deus. Ele foi um jovem também respeitoso, dedicado, devoto à sua mãe. Ele aceita a orientação da sua mãe até na hora de escolher uma esposa. Ele não escolhe a esposa, a sua mãe escolhe a esposa para ele. Nós percebemos aqui, meu querido, uma coisa que está faltando muito nos lares, mesmo dos lares que a gente chama de cristãos. Filhos tomando decisões sozinhos, sem a anuência e sem o conselho, sem a orientação dos seus pais. O mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Embora você esteja vivendo num relacionamento ou num lar onde só tua mãe está presente porque o teu pai foi embora, houve um divórcio, você precisa observar o mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Nós encontramos um jovem aqui que não só honra a Deus, ao permitir que seu coração se esvazie de qualquer mágoa para habitar plenamente a presença de Deus. Nós não encontramos isso, a não ser em Daniel, José, nós vamos encontrar esse sentimento. São poucos na Bíblia, os 3 jovens lá da fornalha ardente. Nós não encontramos uma nota de que esses jovens lamentaram porque perderam seus pais, porque a guerra destruiu sua família, e eles foram se tornar eunucos na Babilônia, foram castrados. Mas nós não encontramos esses jovens revoltados. Nós não encontramos um Ismael revoltado. E nem magoado com Abraão. Ele não se torna inimigo de Abraão, não. Leia comigo capítulo 25, eu quero concluir essa mensagem, quero fazer oração, mas observe o final da vida de Ismael. Capítulo 25, quando a morte de Abraão, vamos lá, quando Abraão morre, quem está lá para sepultar seu pai? E foram os dias de Abraão 175 anos. Expirou, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Maquipela, no campo de Efron,
filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. Interessante que a vida de Ismael, Ismael morou fronteiro a Abraão. Diz aí, ó, ele habitou desde Avilá até Sul, os dois desertos de Agar, né? O deserto de Parã e o deserto de Sul. Ele habitou entre esses dois desertos, que olha para o Egito como quem vai para a Síria, e se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Esse é Ismael. Ele não foge dos problemas, ele não ignora a realidade. Ele transforma seu deserto em um paraíso. Isso chama-se resiliência. Resiliência é aquele capaz de pegar as tragédias e transformá-la em caminho para a felicidade. Isso, meu querido, só existe no cristianismo, que é a capacidade de você perdoar o outro. É a capacidade de você ver o outro e ver que ele fez tudo errado com você, é verdade. Ele magoou você, ele feriu você, ele fez de tudo para que você fosse a pessoa mais infeliz da terra. Ele, quem sabe, plantou uma armadilha para você fracassar, para você errar, para você se machucar. E você transforma tudo isso em oportunidade para ter uma vida feliz. Isso é a capacidade de perdoar. Quando eu leio esse texto aqui, e habitou fronteiro diante de todos os seus irmãos, não há mágoa no coração de Ismael, não há inveja, não há ciúme, não há ódio, não há revolta, há perdão. E andou, e Deus estava com o rapaz. O coração de Ismael está em paz, porque ele tem o Espírito Santo habitando em sua vida. É o Espírito Santo, meu querido, é pelo Espírito Santo que eu e você vamos desenvolver esse sentimento de perdão. E mesmo que as pessoas tenham ferido você, magoado você, quem sabe plantado armadilha ou jogado esterco na sua porta, jogado pedra na sua vidraça, você é capaz de perdoar. Porque nada é superior à sua paz. Nada é superior à sua tranquilidade. Nada é mais importante do que se deitar e poder dormir em paz. Salmo 3, Davi diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me dá segurança. Salmo 4, ele diz: deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustenta. E Deus estava com o rapaz. Então essa paz interior é fruto de um relacionamento da comunhão diária com Deus. E isso Ismael tinha. E isso Ismael nos ensina a capacidade de perdoar, a capacidade de esquecer o passado, a capacidade de se levantar e recomeçar e reconstruir ou construir uma história diferente daquilo que os outros querem de você. Se as pessoas estão dizendo que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, é hora de você aproveitar essas críticas e fazer disso uma oportunidade para transformar a tua própria realidade, porque Deus está com você. Se Deus está com você, meu querido, o deserto é o melhor lugar do mundo. Se Deus está com você, a tempestade é o melhor lugar do mundo. Porque é no deserto, é na tempestade que Deus vai segurar você pela sua mão e vai tornar você um grande vencedor. Aí você entende por que a gente não encontra uma nota negativa em José. Você não encontra nenhuma nota negativa em Daniel. Você não encontra nenhuma nota negativa em Ismael. Você vai ler aí outras passagens de Ismael. O filho da escrava.
que se torna rei, se torna um grande homem, se torna poderoso. Mas ele não abandona a sua família. Ele mora perto de Abraão. Ele adora o mesmo Deus de Abraão no mesmo altar que Abraão. Berseba, Abraão constrói um altar, o altar da família. Embora esteja separado de Agar, embora esteja separado de seu filho Ismael, ambos estão perto na adoração, ambos estão juntos na adoração ao mesmo Deus. Isso é a capacidade de perdoar, meu querido. Isso é a capacidade de esquecer o passado. Isso é a capacidade de você se erguer, apesar dos insultos, apesar das feridas, você se erguer e aceitar caminhar na presença de Deus. E Deus esteve com o rapaz que cresceu no deserto. Ismael cresceu poderosamente, meu querido. Ele se torna pai de 12 príncipes. Só alguém que é resiliente, só alguém que é consagrado, dedicado a Deus e a sua mãe, Agar, é capaz de vencer as injustiças sociais, as circunstâncias inadequadas. Só alguém que anda com Deus é capaz de crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que Deus esteja com você hoje. Que Deus seja um vencedor na sua vida e que você seja vencedor com Ele. E que toda a tua vida seja transformada por Ele, pelo Espírito Santo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, como nós aprendemos na história de Agar. Tanta coisa maravilhosa o Senhor nos ensinou nesses dias. Portanto, Pai, dá-nos um coração resiliente. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de viver a Tua vontade. E assim como está registrado por Moisés, o Senhor esteve com Ismael. O Senhor andou com Ismael. O Senhor auxiliou, ajudou, socorreu Ismael. Vem, ó Deus, em nosso auxílio hoje. Vem em nosso socorro. Vem, ó Deus, estar conosco também. Que seja escrito no teu livro hoje. O Senhor está com Renivaldo e o Senhor está com cada pessoa que está vendo essa mensagem. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.